Fala pessoal, aqui é o Everton Santos e nesse vídeo a gente vai falar sobre joins em SQL. E o que são joins, pessoal? Um join nada mais é do que a gente fazer o cruzamento entre tabelas. A gente vai para um pouquinho de teoria agora e já para a prática. Vamos lá. Lembra daquela aula do colégio sobre teoria de conjuntos? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse carinha aqui é o famoso diagrama de Venn. Com ele vai ficar bem fácil da gente contextualizar aqui os joins, tá? Vamos imaginar o seguinte cenário. A gente tem duas tabelas, a nossa tabela de cliente e a nossa tabela de vendas. Digamos que a gente precise cruzar essas duas tabelas e trazer apenas aqui os registros em comum entre essas duas tabelas. Para isso a gente usa o inner join. Vamos dizer que na tabela de cliente a gente tem 100 registros e na tabela de vendas nós também temos 100 registros. Porém, quando a gente faz o cruzamento aqui, utilizando o inner join, a gente encontra apenas 50 registros em comum entre essas duas tabelas. E é exatamente aqui nesse ponto mais escuro aqui, que é o nosso ponto de intersecção, que a gente consegue ver apenas os registros em comum entre essas duas tabelas. Então a gente usa o inner join. Um outro caso de join, pessoal, é o left join, que diferentemente do inner join, o que ele faz? Tá vendo essa parte laranja aqui, ó? Com o left join, além da gente trazer aqui as informações em comum entre a tabela de cliente e a tabela de vendas, nós também, independente de existir um match ou não entre a tabela de cliente e a tabela de vendas, com o left join, a gente vai trazer também todos os registros que não deram match, tá? Ok? Left join, TB cliente, tabela do lado esquerdo aqui. Um outro tipo de join que nós temos aqui é o right join, que diferentemente aqui do left join, o que ele vai fazer? Nesse tipo de cruzamento, além de eu trazer todos os registros em comum entre a tabela de cliente e a tabela de vendas, independentemente de existir match ou não, eu vou trazer, né, vou manter aqui todos os registros aqui da nossa tabela de vendas. E só para dar uma adiantada para vocês, o tipo de join desses três que a gente está vendo aqui, que a gente mais utiliza no dia a dia aqui na área de análise de dados, é o left join, tá? Pode ficar tranquilo que agora a gente vai lá para o SQL Server ver isso aqui na prática. Eu já estou aqui com o SQL Server Management Studio aberto e aqui a gente já consegue ver as duas tabelas que a gente acabou de utilizar agora no exemplo. Então vamos lá. Na nossa tabela de clientes, nós temos os seguintes campos: ID cliente, nome do cliente e sobrenome do cliente. E na nossa tabela de vendas, nós temos os seguintes campos: ID da venda, valor da venda e ID do cliente. Eu vou selecionar aqui as duas tabelas e vou executar aqui, ó. Se a gente olhar aqui embaixo, pessoal, o que a gente tem? Nós temos aqui as informações aqui nessa parte de cima relacionadas à nossa tabela de clientes e na parte de baixo aqui a gente tem as informações relacionadas à nossa tabela de vendas. Se a gente observar aqui, nós temos um campo em comum entre as duas tabelas, que é o que? O ID cliente presente na tabela de clientes e presente na tabela de vendas. Tá? Em número de registros, na nossa tabela de clientes, nós temos 5 registros. E na nossa tabela de vendas, nós também temos 5 registros, porém com ponto de observação. Nós temos aqui no campo de cliente um valor nulo. E esse valor nulo? Vamos ver agora o que acontece com esse cara aqui. Então, vamos começar aqui pelo nosso inner join, pessoal, onde a gente vai cruzar as tabelas e trazer apenas os registros incomuns entre as duas. Então vamos lá, vou colocar aqui inner join tb underline vendas on tb underline vendas ponto id cliente. Por que o id cliente? Porque o id cliente é o campo em comum entre as duas tabelas e é por ele que a gente vai fazer aqui o cruzamento e o relacionamento entre elas, certo? Igual a tb underline clientes
ponto ID cliente. Vamos executar esse carinha aqui agora. Beleza. Se a gente der uma olhada aqui, pessoal, a gente vai ver o quê? A gente teve como retorno aqui 4 registros. E como a gente vê aqui em cima, aqui, ó, no diagrama desse primeiro aqui, que é o inner join, a gente está trazendo só essa parte escura, tá? Que é o ponto de intersecção entre as duas tabelas. Ou seja, 4 clientes daqueles 5 clientes que a gente viu que existem na tabela de clientes realizaram compras aqui com a gente, ok? Então vamos lá. Agora a gente vai utilizar o left join. Left join. O que será que vai acontecer agora? Left join. Vamos lá. Vou executar. Diferentemente do inner join, o que aconteceu agora, pessoal? Ele trouxe os 4 registros, né, em comum entre as duas tabelas, mais o registro que não deu match entre a tabela de vendas e a tabela de clientes, que é essa quinta linha aqui, que é o Henrique Brito. Ó. Como a gente consegue ver aqui no nosso diagrama de venda relacionado ao left join, o que ele está fazendo? Ele está pegando a parte escura, que é os registros em comum entre as duas tabelas, e essa parte laranjinha aqui, ó, ele está trazendo os dados que não deram match, ou seja, ele está persistindo, além dos registros que se encontram nas duas, os que não se encontram, porém, da tabela do lado esquerdo, pessoal. E por que eu disse lá no exemplo que a gente utiliza muito o left join, é um join que a gente praticamente mais utiliza no dia a dia de análise de dados? Porque a gente não pode ter perca de registros nesses cruzamentos em muitos casos, tá? Então o que a gente faz? O relacionamento aqui no caso, e com isso a gente não perde registros, ok? Tá vendo? Por que aquele nulo na tabela de vendas? Porque imagina o seguinte cenário, foi um cliente na nossa loja, enfim, entrou, pegou, selecionou o produto que ele queria lá, enfim, passou no caixa, passou o cartão dele e foi embora. Porém, a gente não tinha o registro desse cara na base. Beleza? Fiz minha venda, só que eu não tenho nada, não tenho nenhum registro relacionado a esse cliente na base. É por isso que o ID do cliente estava nulo. Normal, pode acontecer, sem problema algum, certo? E no último caso aqui, a gente vai utilizar aqui o right join, pessoal. E vamos ver o que vai acontecer agora. Right join. Vamos ver o que vai rolar aqui. Quando eu utilizei o right join, o que ele fez, pessoal? Ele pegou a tabela do lado direito. E aí, o que ele fez? Ele trouxe para mim os registros que deram match da nossa tabela de clientes, né? Que está do nosso lado esquerdo. Porém, ele trouxe aqui no caso todos os registros presentes na tabela de vendas, que está do nosso lado direito, pessoal. Conforme a gente consegue enxergar aqui no diagrama, que está aqui em cima, a gente vê essa parte amarela relacionada ao quê? A todos os registros que não deram match, no caso, com a tabela da esquerda. Tá perfeito. Na realidade, o right join, praticamente, pessoal, nesse tempo de trabalho, enfim, praticamente eu não utilizo, tá? É realmente aí no caso o left join que praticamente faz toda a diferença aqui no dia a dia de análise de dados. E aí, curtiu o vídeo? Não esquece, deixa aí seu like, deixa os comentários aqui abaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e não perde nosso conteúdo.